Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Educação é aprovado por unanimidade na Assembleia. O orçamento do Executivo Estadual previsto para 2014 entra em tramitação na Casa Legislativa. E na edição do Alinha Notícias de hoje você também vai ver outros fatos que foram destaque durante a semana. CPI da telefonia colhe dados da Polícia Civil e deputado Marcos Rota anuncia que o Instituto de Pesquisa vai analisar dados sobre a insatisfação popular. Deputado Sinésio Campos acompanha o início da pesquisa de potássio na comunidade Arari, em Itacoatiara. Presidente Josué Neto anuncia o lançamento de um livro contendo o regimento interno das câmaras, a lei orgânica das cidades e a Constituição Estadual. Deputado Cabo Maciel apresenta anteprojeto de indicativo ao governo que eleva a idade limite de oficiais e praças da Polícia Militar para 59 anos de idade. E ainda, fora de pauta, parlamentares lamentam as barreiras impostas pela bancada paulista na matéria que trata sobre a prorrogação da Zona Franca. Deputados aprovam por unanimidade o novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da educação do Estado. O projeto representa um aumento no valor de 60 milhões de reais na folha. Aproximadamente 200 profissionais da área acompanharam a votação na Casa Legislativa. O novo projeto, que altera o plano de cargos, carreira e remuneração dos professores, estava sendo discutido há cerca de 7 anos. O documento foi enviado à Assembleia Legislativa na última segunda-feira e tramitou em regime de urgência. Os parlamentares da Casa aprovaram o projeto por unanimidade durante a sessão plenária desta quarta-feira. Com a aprovação, a folha de pagamento da educação deve receber um acréscimo de cerca de 60 milhões de reais. O texto da matéria estabelece um aumento imediato de 15% aos educadores. O plano também garante remunerações por tempo de serviço, a chamada progressão horizontal. Melhores remunerações por aquisição de pós-graduação, a progressão vertical e a criação da carreira para os servidores administrativos de níveis fundamentais e médios, como merendeiras, serviços gerais e assistentes administrativos. Durante a sessão, cerca de 200 profissionais da área acompanharam a votação. Nós sabemos que o plano ele precisa de mais avanços, mas na condição que se encontrava o plano de 2004, que está em vigor, ele não trazia e não proporcionava uma valorização de qualidade para os trabalhadores da educação. Com esse novo plano nós conseguimos essa valorização no que diz respeito à progressão por tempo de serviço, a progressão por qualificação. Nós conseguimos também incluir os demais trabalhadores da educação, que são os funcionários de escola de vigia, merendeiros, serviços gerais, que também são trabalhadores, e essa é uma reivindicação antiga por parte deles. O conteúdo do plano dividiu opiniões. Parte dos professores que estavam na casa pediam a inclusão no texto do auxílio alimentação, vale transporte, além de plano de saúde. O que nós somos contra, na verdade, foi a forma que ele foi constituído, criado, porque não houve um debate. Nós estamos aqui, nesse momento, querendo uma audiência pública, inclusive para entender melhor, porque eu tenho certeza que ninguém conhece o conteúdo desse plano. Que esse plano chegou essa semana na casa, nenhum professor, nenhum trabalhador de educação conhece, de fato, o que é bom e o que pode prejudicar, porque isso vale a carreira, vale a vida profissional de cada um trabalhador aqui presente. Esse plano PCCR vai beneficiar a todos os servidores da educação, porque é um plano que já vinha em estudo há mais de 10 anos e alguém agora teve a coragem de tirar do baú para mostrar e trazer, mostrando as vantagens para todos nós professores. No total, 6 emendas foram apresentadas ao projeto de lei que recebeu parecer contrário do relator da matéria, deputado Sinésio Campos. O líder do governo na casa afirmou que as propostas feriam os princípios da Constituição e que, por conta disso, foram recusadas. E o que constatamos que são emendas que devem vir do Executivo. Um exemplo, plano de saúde. Plano de saúde tem despesas, então a Constituição deixa claro. Então isso aí deve ser uma mensagem governamental e não prerrogativa de um deputado. O líder da oposição na casa, deputado Luiz Castro, questionou a derrubada dos dispositivos e disse que os textos apenas contribuíam com o novo PCCR da categoria. É importante que se registre que esse avanço ainda é um primeiro passo, como o próprio secretário reconheceu. Nós entendíamos que esse passo poderia ter sido um pouco mais ousado.
Nós, por exemplo, temos que compreender que hoje nós temos situações de professores extremamente precarizadas pelo não cumprimento integral da HTP. Nós precisamos também garantir o vale alimentação e dentre várias outras questões que nós colocamos como emendas, que foram rejeitadas. Quem também acompanhou a votação foi o secretário de Estado da Educação, Rocieli Soares. O titular da pasta falou sobre as novas reivindicações da categoria e incluir novos benefícios no plano. Essa é uma discussão que não é parte da categoria que reivindica, é todas as partes reivindicam isso, o Sinten colocou isso na mesa, o sindicato tem solicitado, tem requerido isso. O que nós estamos buscando encontrar formas, porque o impacto disso na Secretaria de Educação, por exemplo, no Vale Alimentação, é para 39 mil servidores e não para algumas centenas. A gente está falando do maior órgão em número de pessoas do estado do Amazonas, é a maior empresa do estado do Amazonas. À medida que você aplica algo dessa forma para todos, sempre tem que se ter um cuidado. O que não foi contemplado no PCCR desse ano de 2013, como vários colegas falaram, a discussão não acaba. A discussão vai continuar sempre, até porque, assim como aconteceu com os defensores públicos e com os policiais civis, os delegados da Polícia Civil, que foram assuntos tratados aqui nessa casa nos últimos 3, 4 anos, o assunto da educação também foi tratado aqui nessa casa nos últimos 3 ou 4 anos. Então, nós estamos em um momento que as conquistas do governo do estado do Amazonas, que o governo tem feito pelas classes, seja pelos policiais, pelos defensores, pelos professores, além de serem conquistas dessas classes, nós estamos muito à vontade, ficamos com a consciência tranquila que fizemos parte dessas conquistas porque debatemos esses assuntos nos últimos anos aqui na casa. Cerca de 30 mil servidores da educação devem ser beneficiados com a aprovação. O projeto aguarda agora a sanção do governador do estado, Omar Aziz. Já tramita na Assembleia o projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício do governo em 2014, que prevê receita de mais de 14 bilhões de reais. O presidente da Lean, deputado Josué Neto, disse que a Casa Legislativa tem até o dia 19 de dezembro para votar a matéria. A Lei Orçamentária Anual é um documento elaborado pelo Poder Executivo que contém a previsão de receitas e a autorização de despesas a serem realizadas no exercício financeiro do próximo ano. Nela também estão compreendidos os gastos dos poderes Legislativo e Judiciário. A LOA já tramita no Poder Legislativo do Estado. A matéria estima a receita para mais de 14 bilhões de reais, 10% a mais do que em 2013. O deputado Josué Neto explicou os trâmites da matéria na Casa Legislativa. A previsão é regimental e ele entrará nas comissões logo que nós tivermos a oportunidade de assim distribuir para as comissões, né? O trâmite inicia pelas 2 comissões mais importantes da casa, onde serão debatidos. E a partir do que prevê o regimento, nós traremos para o plenário. Eu acredito que esse trâmite deverá ir até o último dia dos trabalhos do ano de 2013. Até o dia 19 de dezembro, a Assembleia deve aprovar o orçamento do Estado, período esse em que os parlamentares podem propor emendas para modificar o texto da matéria. E uma audiência pública tratou na Assembleia sobre a autonomia orçamentária para a Defensoria Pública do Estado. Com isso, o órgão pretende implementar programas que promovam justiça social tanto na capital quanto no interior. O deputado Chico Preto defende a proposta do órgão. Receber repasses financeiros do governo do estado para que se possibilite o aumento do quadro de defensores, novos servidores, além de expansão do órgão no interior do estado. Esse é o objetivo da Defensoria Pública do Estado, que em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa defendeu a autonomia orçamentária. O presidente da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas, Carlos Almeida Filho, destacou a emenda constitucional de 2004, que desde então possibilita a autossuficiência. A emenda constitucional número 45 alterou a Constituição Federal, declarando que a Defensoria Pública é autônoma. Então, desde então, essa implementação de autonomia depende de ajustes em legislações tanto estaduais quanto legislações estaduais, a conceder com que haja essa autonomia. Essa autonomia depende principalmente de repasse específico na LDO, para que a Defensoria possa receber por duodécimos.
De acordo com o representante da Casa Civil do Estado, a matéria já está sendo estudada em conjunto com a direção do órgão, para que a mensagem com o projeto de lei seja encaminhada à Assembleia Legislativa no ano que vem. O governador aqui teve uma preocupação diferente. Os outros estados, por uma questão simplesmente política, deram a autonomia, repassaram o mesmo valor que já vinha sendo praticado, e quando você recebe essa autonomia, uma defensoria pública recebe autonomia, outras despesas se agregam a isso. Então o governador não fez esse ano justamente para que neste ano seguinte a própria defensoria se organize, a própria defensoria verifique quais os gastos adicionais que ela terá com a sua autonomia, tipo, vai ter comissão de licitação própria, tipo, o seu combustível, por exemplo, que hoje quem paga é o Estado, ele vai ter que pagar, tipo uma série de outros setores que ela vai ter que criar para suprir aquilo que ela recebe hoje do Estado. Para o deputado Chico Preto, o pleno exercício da cidadania e do Estado Democrático de Direito passa necessariamente pelo fortalecimento da Defensoria Pública, indispensável à interiorização da Justiça. É uma instituição pública que tem um papel fundamental, principalmente na vida das pessoas mais pobres, das pessoas mais carentes. A Defensoria Pública é responsável em prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. O adiamento da votação na Câmara Federal da PEC, que prevê a prorrogação dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, repercutiu na Assembleia Legislativa. O projeto retirado de pauta garante mais 50 anos ao modelo econômico. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, deputados falam dos obstáculos impostos pela bancada paulista frente à proposta. Mas antes, confira a matéria que trata do assunto. Prevista para ser votada no dia 30 de outubro, a proposta de emenda à Constituição que garante mais 50 anos de incentivos para a Zona Franca de Manaus sofreu mais um revés. A votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados foi suspensa após a apresentação de uma emenda pelo PSDB que previa também a prorrogação da Lei de Informática pelo mesmo prazo de 50 anos. A proposta beneficiaria a região Sudeste, mas não havia acordo nem das lideranças partidárias nem do governo a respeito do tema, o que contribuiu para a retirada de pauta da PEC. Como qualquer outro cidadão, eu era um daqueles que, com expectativa, aguardava a votação e aprovação, pelo menos na Câmara Federal, da PEC que prorroga por mais 50 anos os incentivos fiscais concedidos aqui no Polo Industrial de Manaus. Não houve por um pedido de vistas do líder do governo Dilma e membro do Partido dos Trabalhadores, o deputado Arlindo Chinalha, que pediu vistas. Eu não sei por que razões. E aí cabe à nossa bancada, cabe à imprensa amazonense tentar apurar que razões levaram o Arlindo Chinalha a pedir vistas de um processo que tinha, para nós amazonenses e, por certo, para os brasileiros que na Amazônia brasileira moram, esperavam isso com muita expectativa. Mais um percalço que a Zona Franca vai ter que percorrer, né? Nós estamos, inclusive, já um tanto quanto calejados com relação ao tratamento discriminatório, inclusive, que nós sofremos por parte, principalmente, dos parlamentares de São Paulo, né? Mais um percalço que nós vamos percorrer. Agora, nós temos a garantia da presidente Dilma de que nós vamos ter essa prorrogação por mais 50 anos. Acho que o que houve foi um gesto de esperteza, inclusive, da própria bancada paulista, que introduziu na PEC uma emenda que não estava combinada, que não estava prevista, tentando ganhos maiores ainda para o Estado de São Paulo. Infelizmente, uma atitude oportunista e irresponsável do líder do PSDB na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Sampaio de São Paulo, que contou com a covardia e a pouca articulação do líder do governo federal, o deputado Arlindo Chinaglia, do PT, fez com que o projeto fosse retirado de pauta. O que o deputado Carlos Sampaio exigia era um tratamento isonômico entre a Zona Franca e a Lei de Informática, ou seja, se prorroga por 50 anos a Zona Franca, prorroga por 50 anos a Lei de Informática. E a proposta inicial, a prorrogação da Lei de Informática, eram apenas 10 anos. O que isso significa? Por que isso não se sustenta? Porque São Paulo tem 10 vezes o PIB do Amazonas. Porque São Paulo recebe do BNDES quase 100 vezes mais recursos do que o Amazonas recebe.
portanto, o deputado Carlos Sampaio, o PSDB, a bancada paulista, não pode querer que São Paulo seja tratado da mesma forma que Amazonas. Muito claro que lá de São Paulo você tem pressões contra a Zona Franca de Manaus, então acho que foi mais uma manobra para evitar que a Zona Franca continue a ter incentivos. Então a gente espera que os entendimentos continuem, principalmente as negociações com todas as bancadas. É um compromisso da presidenta Dilma, ela fez a parte dela, encaminhou para o Congresso, só que no Congresso você tem toda essa movimentação de interesses partidários e políticos aí. E nós precisamos superar isso. A bancada do Amazonas está lá, está articulando, eu vejo aí o interesse de outros estados também, mas não vai ser fácil. Como a iniciativa da prorrogação da Zona Franca de Manaus partiu da própria presidente Dilma Rousseff, o seu líder, o Luiz Schneik, achou por bem retirar de pauta, talvez porque sentiu alguma fragilidade na quantidade de votos necessários para aprovar essa PEC, porque precisa-se de muitos votos. Então ele retirou, ele é o líder da nossa presidente e, sem dúvida alguma, irá retornar e em breve será aprovado, sim, com a votação da grande maioria lá no Congresso Nacional. Eu acho que nós poderíamos trabalhar um acordo, prorrogar 50 anos a Zona Franca e prorrogar mais 10 ou 20 anos a Lei da Informática, algo com razoabilidade, porque nós estamos vivendo uma época da conversão tecnológica. Hoje, uma televisão já começa a se transformar num módulo de computação. O celular já é, hoje, um veículo de comunicação de internet. A Lei da Informática, ela foi construída dentro da lógica do computador como um aparelho tecnológico único. O computador de mesa, o computador, o notebook, o manual, enfim. Nós tivemos uma mudança tecnológica. Então, entendo que nós não temos que prorrogar por 50 anos essa Lei da Informática. Talvez fazer uma concessão por 10 anos para ver se a gente resolve esse problema. Cabo Maciel apresenta anteprojeto de indicativo ao governo que eleva a idade limite de oficiais e praças da Polícia Militar. E mais, CPI da telefonia acolhe dados da Polícia Civil. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. No quinto dia de oitiva da CPI da telefonia na Assembleia Legislativa, a comissão ouviu a Polícia Civil. O representante do órgão disse que as falhas na comunicação dificultam o andamento dos processos investigativos. O presidente da CPI anunciou também que um instituto de pesquisa vai analisar os dados sobre a insatisfação popular. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços de telefonia e de internet no Amazonas, o representante da Polícia Civil afirmou que o atendimento do órgão no interior do estado é precário, principalmente no período de cheia dos rios. Durante a audiência, Joed dos Santos Alzer, da Gerência de Comunicação da Delegacia Geral, relatou que, nesta época, cidades como Barreirinha têm a central telefônica do município alagada, causando problemas na resolução de casos criminais do local. O representante disse ainda que a falta de comunicação dificulta os trabalhos da polícia, que necessita ter uma interligação com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, sediada em Manaus. De acordo com o presidente da CPI, deputado Marcos Rota, a comissão vai acionar a Secretaria de Segurança para colher mais informações a respeito dos maus serviços de comunicação nos municípios do estado, sobretudo quanto ao sistema que interliga as delegacias na capital. Estamos oficiando, então, a Secretaria de Segurança Pública e também o CIOPS para que nos mandem mais informações a respeito da utilização de tecnologia embarcada, da tecnologia que é utilizada hoje dentro do CIOPS, dos DIPs, dos novos DIPs que foram construídos, para que a gente tenha aqui um raio-x a respeito da qualidade do serviço de telefonia fixa, móvel e internet, também na área de segurança pública. A informação que nós temos é que um programa moderno, inovador,
como é o programa Ronda no Bairro, ele sofreu inclusive atrasos de 3 a 4 meses por conta da precariedade da comunicação no estado do Amazonas. Além de ouvir os órgãos, a CPI realizou uma pesquisa com os consumidores para medir o grau de insatisfação dos serviços de internet e de telefonia em Manaus. Mais de 8.000 pessoas foram ouvidas em diversos locais. O Instituto deve colher os dados para levar à Agência Nacional em Telecomunicação, a Anatel, já na próxima semana. Moradores do conjunto Amine Lindoso, no bairro Colônia Antônio Aleixo, solicitam a construção de uma estação de esgoto na localidade para substituir a antiga, que já foi soterrada por conta de uma erosão. De acordo com populares, os detritos estão sendo despejados diretamente no rio. O deputado Luiz Castro esteve no local e afirmou que vai acionar a SUAB e a Prefeitura de Manaus. Cerca de 100 famílias moram no conjunto habitacional Amine Lindoso, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. O conjunto foi um dos primeiros do programa de habitação de casas populares do governo do Amazonas, destinado a portadores de hanseníase. Mas pouco tempo depois da inauguração do conjunto, apareceram alguns problemas. Aqui nesta área existia uma estação de esgoto, mas por falta de manutenção a estrutura foi comprometida por uma erosão e teve que ser soterrada. E a principal reivindicação da população é para que uma nova estação de tratamento de água ecológica seja construída no local. Isso porque sem a estação para receber resíduos provenientes das casas e comércios do bairro, os dejetos são despejados diretamente no Lago do Aleixo, que deságua no Rio Amazonas. Realmente está afetando aqui a área. Uma área muito bonita que as pessoas tomam banho. Então a nossa preocupação é essa. E nós gostaríamos que a CEINFRA, no sentido de nos ajudar que eles pudessem construir, refazer novamente essa estação de tratamento. Para onde está indo os dejetos dessas casas? O lago já não aguenta mais, porque tem muito esgoto, sendo lançado aí, nós não vamos aceitar mais esse. E ela mantinha o ambiente, tinha árvores em cima, tudo isso foi cortado. E nós queremos que tudo isso seja refeito. A estação ecológica tem muitos benefícios, é o que explica este engenheiro. Primeiro, ela não dá cheiro, ela não dá lodo, então você não precisa tirar toda hora lodo. Você eventualmente pode vir a tirar a cada 10, 20 anos. Ela não precisa de energia elétrica para funcionar. Ela não precisa de técnico especializado em equipamento para ligar e desligar. Ela não utiliza equipamento passível de furto, tipo bomba, tipo cabo elétrico de cobre, de alumínio, o que for, não é? Portanto, ela é extremamente integrada ao meio ambiente e com isso ela passa a ser cuidada pelo morador. As reclamações chegaram até o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, deputado Luiz Castro, que esteve no local. Ficou abandonada a estação de esgoto, começou a ter infiltração por falta de manutenção. O que aconteceu? Com essa infiltração que nós denunciamos, acabou havendo erosão, desabamento e o risco deixou de ser apenas de perder a estação de esgoto, mas também de colocar as casas, as vidas das pessoas da primeira rua em condição de grande perigo. E o que a gente quer é que se resgate esse processo de termos uma estação ecológica aqui e ao mesmo tempo que a gente tenha uma atenção do município para essa situação do Amine Lindoso, ou que a SUAB assuma, ou que ela passe para a responsabilidade da Prefeitura de Manaus, para ela fazer a manutenção dessa área. O parlamentar afirmou ainda que SUAB e Prefeitura de Manaus serão acionadas para que providências sejam tomadas. Trabalhadores da construção civil cobram o direito à moradia por meio do programa Minha Casa e Minha Vida. A reivindicação foi durante a audiência pública proposta pelo deputado José Ricardo. Mais de 300 trabalhadores da construção civil estiveram na Assembleia Legislativa para cobrar do poder público participação no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Segundo o vice-presidente do Sindicato da Classe no Amazonas, dos 98 mil operários, 70% ainda moram alugados. Hoje a construção civil tem 98 mil trabalhadores e 70% hoje mora alugado. Então a gente está vendo que está tendo muito assim, não tem compromisso com os trabalhadores, algumas pessoas do poder público. Então nós viemos cobrar aqui hoje, fazer um projeto junto com o governador, junto com a Caixa Econômica, para a gente tentar encaixar esses trabalhadores nesse projeto da Casa da Minha Vida.
O gerente regional do setor da construção civil da Caixa Econômica Federal, Wellington Lopes, explicou como os trabalhadores podem fazer parte do programa. O gestor disse que é preciso que o sindicato formalize um projeto para que o banco possa atender ao pedido. Nós temos também o Fundo de Desenvolvimento Social, que também faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, onde as entidades organizadas, os sindicatos, as associações, também podem fazer o projeto para beneficiar esses beneficiários, que é um caso onde os trabalhadores da construção civil do Amazonas podem se enquadrar, desde que eles se organizem, né? A Superintendência da Caixa do Amazonas está disponível para receber os representantes, né? Essa entidade tem que ser cadastrada no Ministério das Cidades e esses beneficiários também podem fazer parte do programa. Além dessa reivindicação, outros problemas foram apontados durante a audiência pública, como segurança no trabalho. O superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego disse que o órgão já faz uma fiscalização nos principais canteiros de obras no estado. Constantemente, nós temos grupos específicos só para a área de construção civil, em que elas vão lá, verificam a irregularidade, interdito, embargo, como remédio para solucionar o problema que existe lá. Andaimes também que apresentam com várias irregularidades, o recolhimento do FGTS, excesso de carga horária, que acontece muito na construção civil, a questão da terceirização, a questão da quarteirização que acontece, que vai precarizando. Então nós encontramos isso, autuamos, embargamos e interditamos. Para o deputado José Ricardo, que propôs a audiência, a classe trabalhadora da construção civil precisa ser ouvida pelo poder público, principalmente no que diz respeito às questões salariais e às condições de trabalho. Eu acho que é importante que a gente possa ouvir os trabalhadores da área da construção civil, em função de que essa área, na área da economia, né, da construção civil, está muito aquecida no Brasil e aqui no nosso estado, mas também ver como os trabalhadores estão sendo tratados, né? As condições de trabalho, a questão salarial, as condições de segurança e as perspectivas futuras. A gente espera que o trabalhador não saia desse ambiente com problemas de saúde, mas pelo contrário, que ali seja uma oportunidade para ele crescer, para ele aprender, para ele estudar, para ele poder continuar o seu trabalho com mais experiência em outros locais, em outras obras. O setor da construção civil é o que mais oferta vagas de emprego em Manaus. Somente no ano passado, o Cine ofereceu mais de 45% de vagas. Tudo isso por conta da Copa de 2014. Parlamentares do Amazonas se mobilizam para viabilizar a implantação de uma segunda universidade federal no estado. José Ricardo e Orlando Cidade defendem a expansão de novos cursos também para o interior, com foco no desenvolvimento das cidades. Apesar de ser o maior estado do país, o Amazonas possui apenas uma universidade federal. Quando comparamos esse número a outros estados, fica evidente a desproporcionalidade. Minas Gerais, por exemplo, conta com 11 dessas instituições, o Rio Grande do Sul com 7 e a Bahia com 5. Na região norte, é o Pará que possui a melhor situação, com 4 universidades federais. A Universidade Federal do Amazonas possui campus em 6 cidades do estado, o que representa aproximadamente 10% dos municípios, número insuficiente para atender boa parte da demanda local. Pensando nesse problema, o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, começou a mobilizar outros parlamentares e a bancada federal. O objetivo é negociar com a União a criação de mais uma universidade federal no estado. O estado do Pará tem 4 universidades federais. Por que nós não podemos ter 2? Para ter oportunidades maiores para os nossos jovens, né, para ter um curso superior. E até porque nós estamos falando do Amazonas, com toda essa biodiversidade, com todo esse potencial, todas essas riquezas. Então é importante a universidade. Significa investimentos, pesquisa, formação de mão de obra para o Brasil, para o Amazonas e para o Brasil. Então estamos encaminhando essa indicação, subscrita por boa parte dos deputados estaduais. Vamos também encaminhar para a bancada federal e junto com o deputado Praciano nós já temos agendado o encaminhamento junto com outros itens, essa questão da Universidade Federal. Vamos mandar para a ministra Ideli Salvati, com uma das propostas, com uma das lutas para o benefício do Estado do Amazonas. O deputado Orlando Cidade é um dos parlamentares que apoia a proposta. Cidade acredita que a disponibilização de novos cursos no interior irá alavancar o desenvolvimento dessas localidades. Esse estado que tem apenas uma universidade, criada há mais de 100 anos, poderá ter a sua segunda universidade, que também subscrevemos este requerimento de indicação
ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Outros 12 estados também possuem apenas uma universidade federal. Caso aprovada, essa será a 4ª instituição de ensino superior pública no estado, junto ao EA, IFAM e UFAM. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Cabo Maciel, protocolou um anteprojeto de indicativo ao governo que eleva a idade limite de oficiais e praças da Polícia Militar para 59 anos de idade. A decisão de elevar a idade limite de praças e oficiais da Polícia Militar é, segundo Cabo Maciel, para evitar injustiças no futuro, uma vez que a Lei 3.498 de 2010 estabelece o limite de 28 anos para o ingresso na corporação. Dessa forma, caso o profissional atinja a idade limite da patente que ocupa, é obrigado a se retirar, recebendo apenas o salário proporcional aos anos trabalhados. De aposentadoria dentro da Polícia Militar. Aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria pela idade, que é a aposentadoria chamada compulsória, onde o soldado e o cabo, com 51 anos de idade, eles se aposentam pela compulsória. Os sargentos a subtenentes 54 e os oficiais 57. A nossa propositura vem no encontro de acabar essa diferença e unificar essa idade. A nossa proposta é que do soldado a coronel vá pela compulsória, pela sua idade limite aos 59 anos. Quem entra com 28 e trabalha 30 de serviço vai para 58. E o soldado é pego pela compulsória aos 51 anos de idade. Então, tu entra com 28 para 51, são 23. Tu vai para a reserva, perdendo a tua promoção e perdendo as tuas gratificações da ativa. O deputado afirmou que, atualmente, existem 80 policiais militares no setor de promoções da PM e serão 200 até o final do ano, que se encontram ameaçados de despromoção por terem apenas 23 anos de contribuição. Para o parlamentar, trata-se de uma injustiça e, por isso, a urgência em elevar a idade compulsória de 51 para 59 anos. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, anuncia o lançamento de um livro contendo o regimento interno das câmaras e a lei orgânica das cidades. E mais, Tony Medeiros reúne comunitários para debater sobre a emancipação de municípios. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O presidente da Alean, deputado Josué Neto, anunciou o lançamento de um livro contendo o regimento interno das câmaras municipais, a lei orgânica das cidades e a Constituição Estadual. A literatura será entregue para todas as localidades beneficiadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. Novas ações do SECOT também foram realizadas esta semana. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, na manhã desta terça-feira, durante a entrega das sugestões de lei orgânica e o regimento interno da Câmara de Santa Isabel do Rio Negro, distante 630 quilômetros de Manaus em linha reta. Segundo o presidente, serão entregues de 50 a 100 exemplares para cada município. Esse exemplar que nós estamos trabalhando no sentido de imprimi-los e entregar a esses municípios, são de extrema importância para o andamento da sociedade, que como qualquer problema jurídico que tenha entre as instituições, ali estará a Constituição do Estado, o regimento interno da Câmara Municipal e a lei orgânica do município. O presidente da Câmara de Santa Isabel do Rio Negro, vereador pelo PTB Alberto Santos, garantiu que as votações das sugestões serão feitas com celeridade. Cabe a nós, vereadores, junto com a população, darmos celeridade e com certeza vamos fazer isso o mais rápido possível. Na oportunidade, o presidente da Câmara de Envira, distante 208 quilômetros da capital, assinou o termo de adesão ao Centro de Cooperação Técnica do Interior e, a partir de agora, terá o regimento interno da Casa Legislativa e a Carta Magna Municipal atualizados pela Alean. Essa é a oportunidade que a gente está tendo através de uma equipe
de técnicos da Assembleia, né, no setor de alta competência, pelo que eu pude ver, o SECOT, que está nos dando esse apoio, e a população tenho certeza que só tem a ganhar com isso. Nós, vereadores, estamos felizes, e a população, no momento em que estivermos com essas propostas lá e com as audiências públicas sendo apresentadas, vão se sentir também felizes em participar dessa nova revolução na política. Ao todo, 13 sugestões de atualização de lei orgânica e regimento interno foram entregues aos municípios pelo SECOT. O projeto de lei que permite a criação de novos municípios no Senado Federal ainda aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff. Na Assembleia Legislativa, o assunto voltou a ser debatido com representantes de comunidades que buscam a emancipação. No Amazonas, 44 comunidades e distritos e um bairro de Manaus buscam se tornar novos municípios. O primeiro passo é a sanção da presidente Dilma Rousseff do projeto de lei que trata do assunto. Uma reunião no seio da Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Tony Medeiros, contou com representantes de diversas comunidades favoráveis à aprovação da matéria, que regulamenta o artigo 18 da Constituição Federal. O Brasil está preparado há muito tempo. A emenda constitucional número 15, que retirou essa competência das assembleias, é uma espera de 17 anos. Nós temos localidades com mais de 50 mil pessoas nesse país que, por força da não aprovação dessa lei complementar, não ter sido votado antes, ela não é município até hoje. Portanto, nós temos sim algumas localidades que já amadureceram. Agora, o estudo de viabilidade econômica é que vai detectar todas as particularidades da localidade que busca a sua emancipação. Caso seja sancionada, a lei prevê alguns requisitos para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, como o requerimento de 20% dos eleitores residentes na área geográfica para a criação e desmembramento, ou 10% no caso de fusão e incorporação. As comunidades com pretensão de se tornarem municípios também dependerão da realização de um estudo de viabilidade municipal e consulta prévia por meio de um plebiscito às populações envolvidas. O texto também prevê um número mínimo de habitantes em cada localidade. Nas regiões sul e sudeste, cada novo município deverá ter cerca de 12 mil habitantes. No norte e no centro-oeste serão aproximadamente 6 mil. Para o nordeste, o número é de 8,5 mil. Além disso, está proibida a criação de municípios em reservas indígenas ou ambientais. O prefeito do município de Borba, localizado a 151 quilômetros da capital, apoia a criação do município de Foz do Canumã e Axenim, 2 distritos pertencentes à localidade, que possuem 5 e 3 mil pessoas respectivamente. Nós temos um território muito vasto, a nossa área geográfica de Borba é mais de 44 mil quilômetros quadrados, e lá nós temos 2 pretensões, que é a Foz do Canumã, que é fundo com Nova Olinda do Norte, e a comunidade do Axenim, que fica entre Borba e Nova Olinda. E em razão dessas questões, o poder público às vezes se ressente de dar um apoio maior nessas comunidades pela distância. Então nós queremos dizer na oportunidade que nós somos favoráveis. Eu serei o primeiro a assinar onde tiver que ser, para a gente poder com isso dar um pouco mais de qualidade para aquelas pessoas que moram distante do centro urbano e que tenham qualidade de vida melhor. A criação de novos municípios também recebeu o apoio do vice-prefeito de Urucurituba, distante a 208 quilômetros da capital. Sou favorável sim, porque não só acho, como tenho certeza, que vai melhorar a vida das pessoas, porque a vida das pessoas que ali vivem, e hoje Itapiaçu é uma cidade, porque a infraestrutura dela, de 4.200 habitantes, aquele povo que vive lá merece ter melhor qualidade de vida. Se bem que já esperamos tantos anos por isso. Hoje ela dá toda a condição de ela se tornar a nova cidade e tornar sede do município de Itapiaçu. Mas não são só distritos e comunidades que desejam se emancipar. O bairro de Colônia Antônio Aleixo, com aproximadamente 40 mil pessoas, também deseja se tornar um município do Amazonas. Seria beneficiado em todos os sentidos, na área da educação, da saúde, do transporte, da moradia, da situação de emprego, porque tendo um novo município, a oportunidade do crescimento é maior. Então isso facilita a vida do povo. Então quando você cria um município, cria também uma certa independência, né? A própria administração local
vai administrar de acordo com as necessidades do município. A partir da sanção da lei pela Presidência da República, deverá ser criada na Casa Legislativa Amazonense uma comissão especial para tratar o assunto. Porém, o tema tem sido tratado com cautela. Ora, o regimento já define que tem uma comissão para tratar da questão da criação de municípios, que o deputado Tony Medeiros preside. Eu acho que é a comissão adequada para discutir. Se for criar uma outra comissão, não tem sentido, não tem razão, está tirando o prerrogativo de uma comissão existente. Agora, é uma matéria que realmente merece mais discussão. Eu não sou a favor de se criar município de qualquer forma. Eu acho até natural que se crie a comissão especial, porque ela é um instrumento de organização técnica, jurídica, legislativa para você dar o parecer que a Assembleia vai ter que apresentar em relação às demandas de criação de novos municípios, que serão muitas, já são muitas aqui no Estado. E a gente sabe que vai ter que ter um filtro. E no primeiro momento se gera uma expectativa, ela é uma expectativa legítima, mas depois vai se observando que não há como transformar a criação de novos municípios numa grande panaceia para resolver os problemas que o Estado tem, que são muitos. O projeto de lei que permite a criação de novos municípios foi aprovado no último dia 16 pelo Senado Federal e foi proposto em 2008. A proposta abre a possibilidade da criação de pelo menos novos 180 municípios, que poderão se juntar aos 5.578 existentes no país. O presidente da Comissão de Geodiversidade da ALEAN, deputado Sinésio Campos, acompanhou o início das pesquisas do potássio na comunidade de Arari, em Itacoatiara. O trabalho vai identificar a profundidade da jazida. De acordo com o parlamentar, o resultado mostrará o potencial do Amazonas para a atividade mineradora. Após os ciclos de audiência nos municípios do interior para conscientizar a população com relação aos impactos e benefícios referentes à exploração do potássio, o presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da ALEAN, deputado Sinésio Campos, acompanhou na comunidade do Arari, em Itacoatiara, a 117 quilômetros de Manaus, a instalação das primeiras sondas que verificarão a profundidade das jazidas do minério, de onde será extraído o potássio. A previsão que se tem dos estudos preliminares é na ordem de uma média de 500 bilhão de toneladas de fertilizante. Isso aí é um número extremamente significativo e que eu entendo que o Amazonas começa a trabalhar numa nova visão, uma indústria de cloroquímica, uma indústria de fertilizantes, utilizando os nossos recursos naturais e minerais. Daniel Nava, secretário de Estado de Mineração, explica como está sendo feito o processo de sondagem. Aqui é um trabalho de sondagem. Eles vão perfurar um furo de sonda. Essa sonda deve atingir em torno de 1.300, 1.350 metros. E eles vão fazer testemunhos, trazer à superfície testemunhos dessas rochas. E a perspectiva é que em profundidade eles encontrem horizontes da silvinita, que é a rocha que contém o minério de potássio. Apesar da exploração do potássio ainda não ter iniciado, os benefícios econômicos já estão sendo percebidos pelos moradores da comunidade. Isso porque o projeto de pesquisa gerou empregos para pedreiros, eletricistas, além da contratação dos serviços de alimentação e hotelaria. O projeto apresentado ao governo do estado prevê investimentos iniciais da ordem de 5 milhões de reais, o que inclui a execução dos primeiros 2 furos de sondagem na comunidade do Arari e mais 4 nos municípios de Itacoatiara e Urucurituba. A audiência pública discute a inserção de farmacêuticos nas equipes de atendimento do SUS. A proposta, que já está sendo discutida no Senado por meio de um projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin, agora entra em discussão na Assembleia Legislativa. A exigência de farmacêutico como responsável técnico pelas farmácias municipais está prevista na Lei 5.991, de 19 de dezembro de 1973. Além de sua atuação específica como responsável técnico, o profissional atua também nas áreas de assistência farmacêutica, vigilância em saúde e nos laboratórios de análises clínicas. Um projeto de lei da senadora Vanessa Graziotin visa inserir o farmacêutico nas unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. O PL já passou pelo Senado e foi aprovado em março de 2013 por unanimidade pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. É uma questão a nível nacional, inclusive temos um projeto a nível nacional, né, da senadora Vanessa Graziotin, que
seja obrigatório a inserção do farmacêutico no SUS em todo o âmbito da sua assistência, tanto na farmácia como nas análises clínicas. A carência aqui na capital é grande e no interior também. Temos 62 municípios e sabemos que alguns municípios não têm farmacêutico, e a gente está tentando que seja inserido esses farmacêuticos através de concursos públicos, que é uma defasagem que o governo atual apresenta. Na Assembleia Legislativa, o assunto virou tema de discussão. O deputado Sidney Leite presidiu audiência pública sobre o assunto. Para o parlamentar, a presença do profissional de farmácia na rede do SUS pode evitar problemas como medicação indevida. A importância que nós defendemos desse profissional no sistema de saúde, principalmente no sistema público, é garantir que esses medicamentos prescritos pelo médico possa chegar devidamente correto e manuseado de forma correta, como também nas farmácias. A gente ainda vislumbra e vê muita situação que vem ocorrendo, né, de pessoas que adquirem medicamentos sem um mínimo de controle, certo? E correndo risco. O presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputado Ricardo Nicolau, também acompanhou as discussões. De acordo com ele, um requerimento deve ser encaminhado ao governo do estado para a realização de um novo concurso público para a área. Buscar junto ao governador, né, junto ao governo, a Secretaria de Saúde, né, para que dentro da programação, dentro do planejamento, até mesmo de concurso público, possa estar inserido esse profissional. Atualmente, o Conselho Regional de Farmácia do Estado tem pelo menos 3.000 profissionais credenciados. Para o deputado Sidney Leite, o Amazonas possui quantidade suficiente de profissionais para atender a demanda da população. Segundo ele, faltam políticas públicas para o setor. Existe um déficit desse profissional para atender hoje a demanda do sistema? Eu acredito que nós temos profissional. O que nós não temos é uma política de inserção do profissional no mercado de trabalho. A proposta tramita em regime de prioridade em caráter conclusivo. O PL continua na Câmara e aguarda os pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Finanças da Casa. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado Marcos Rota, lançou esta semana a campanha De Olho na Validade. A meta é fazer com que os próprios consumidores auxiliem na fiscalização dos produtos. Uma visita ao supermercado. Quando chega a hora de fazer as compras do mês, a maioria das pessoas se preocupa apenas em encontrar os produtos de que precisa com o menor preço possível. Porém, muita gente esquece de algo importante: o prazo de validade do produto. Somente no ano passado, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa apreendeu 20 toneladas de produtos impróprios para o consumo, tanto pela má conservação quanto pelo fim do prazo de validade. Pensando nisso, o presidente da comissão, deputado Marcos Rota, começa uma parceria com outras instituições para implantar a campanha De Olho na Validade. Nós já conseguimos fechar essa parceria com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a Defensoria Pública. Hoje eu oficiei inclusive o PROCON, para que o PROCON também participe dessa questão. Existe uma associação que representa os supermercados que, infelizmente, no Amazonas é muito complicado o acesso até essa associação. Fechamos já com as maiores redes de supermercados no estado do Amazonas. O principal objetivo da campanha é o de permitir que os consumidores possam trocar produtos vencidos sem dificuldade, além de servir para conscientizar a população da importância de se observar os prazos impressos nos rótulos. Para que a gente pudesse despertar, inclusive no próprio consumidor, de uma forma educativa, o seu papel importante também de agente fiscalizador, nós resolvemos então criar essa campanha também no estado do Amazonas com esse objetivo: o consumidor que for até um estabelecimento comercial, lá encontrar um produto fora do prazo de validade, dará ao consumidor o direito de fazer a substituição daquele produto vencido por um produto igual ou similar dentro das suas especificações, dentro do prazo de validade, de forma gratuita. Segundo Rota, a ideia para a realização da campanha surgiu há quase 2 anos. Agora, com a realização das parcerias com outras instituições, a previsão é de que a campanha seja lançada antes do Natal deste ano. Na Assembleia Legislativa, uma sessão especial homenageou o médico veterinário e reconheceu os 45 anos de atuação dos Conselhos Regional e Federal de Medicina Veterinária. A proposta foi do deputado Luiz Castro, que também é autor do projeto de lei
que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Entre as atividades exercidas pelo médico veterinário está a atuação nas áreas clínica e cirúrgica de animais domésticos e silvestres e ainda o manejo, conservação e preservação de espécies. Mas, além disso, o profissional também é responsável pela saúde da população. Isso porque, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 75% das doenças que atingem as pessoas são de origem animal. E para reconhecer o trabalho desses profissionais, o deputado Luiz Castro realizou uma sessão especial na Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, a atividade é fundamental para garantir a saúde humana, tendo em vista que os médicos têm o dever de cobrar o cumprimento das normas de higiene nas indústrias que utilizam matéria-prima de origem animal, a fim de evitar a transmissão de doenças para o ser humano. É uma categoria muito importante e muitas vezes ela não é valorizada porque não é percebida pela sociedade. Justamente aquilo que o profissional faz e como isso contribui para a melhoria da qualidade de vida, principalmente da saúde das pessoas, na alimentação, na proteção ao organismo, na luta contra as infecções, contra as bactérias, porque é um profissional que atua na fiscalização da qualidade animal e na proteção também aos direitos dos animais. Também foram homenageados membros dos Conselhos Regional e Federal de Medicina Veterinária. Nós temos certeza que o Conselho presta um serviço de qualidade para a sociedade e para a gente é uma honra estar sendo homenageado pela Casa do Povo amazonense. Este veterinário atua na área há mais de 40 anos e explica o trabalho que vem sendo realizado. Nós temos um dos maiores índices de raiva humanas do Brasil. E agora, depois de muitos anos, nós conseguimos estar zero, há 27 anos sem raiva. Então isso é um trunfo que a gente tem. E a gente não pode perder essa história. Luiz Castro também tem um projeto de lei ligado à área. É a proposta 34/2013, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Entre os pontos apontados no texto estão não agredir nem obrigar os animais a trabalhos exorbitantes, dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio seja necessário para o consumo. O projeto tramita no Poder Legislativo. Há 75 anos, a Rádio Baré está em operação no Amazonas. Foi a primeira a ser instalada em Manaus. Em reconhecimento à trajetória da emissora no estado, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial na última terça-feira. A Rádio Baré foi a primeira fundada no Amazonas, em 7 de setembro de 1938, inicialmente com o nome de Voz da Baricéia. O nome Baré veio quando a emissora passou a fazer parte da rede pertencente a Assis Chateaubriand, em 1945. Foi escola de muitos radialistas consagrados no Amazonas, como Josué Cláudio de Souza. Apresentando uma programação inovadora nas décadas de 1950 e 1960, com destaque para comédia e novelas, além de noticiários. Em reconhecimento aos 75 anos de trabalho da emissora na comunicação, a Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira uma sessão especial, de autoria do deputado Sinésio Campos. É uma justa homenagem, 75 anos, de uma emissora que encurtou distância. E a Rádio Baré ela foi exatamente uma das precursoras aqui, de talentos, de artistas, né? Então, a evolução aconteceu, a televisão chegou, mas acima de tudo ficou o meio de comunicação que eu entendo que ainda é o mais popular e democrático, que chega em qualquer beiradão, em rincões mais longínquos. Ao receber a homenagem, o atual presidente da Rádio Baré anunciou as novas ações que a emissora está implementando. Um dos planos é a migração para FM. Vai sair o decreto nos próximos dias da possibilidade da migração das rádios AM para FM e estamos analisando com muito carinho a possibilidade de migrar para FM e poder entregar um som de melhor qualidade, digitalização da rádio, tudo isso vai se tornar possível com essa migração. Além de ter realizado parceria com a Rádio Globo para a transmissão de conteúdo esportivo, atualmente a rádio tem programação religiosa. Diminuição dos danos ao meio ambiente e implementação de melhorias na gestão empresarial e nos processos de trabalho industrial. Ações como essas foram reconhecidas pela Federação das Indústrias do Amazonas. Parlamentares da Assembleia Legislativa prestigiaram na noite desta quinta-feira as vencedoras do Quali Show 2013.
O Prêmio Qualidade é promovido pela Federação das Indústrias do Amazonas. Mais conhecido como QualiShow, o troféu simboliza o reconhecimento às organizações que desenvolveram projetos priorizando a qualidade como base para melhorar a produtividade, tanto na gestão quanto no processo. O presidente da FIEAM comemorou a realização do evento, que este ano está na 20ª edição. Hoje o QualiShow tornou-se o Oscar da qualidade, onde na noite de hoje nós premiamos aquelas pessoas que fazem o acontecer nas indústrias. São pessoas como nós, seres humanos, que hoje serão laureados e premiados no processo de gestão e várias outras modalidades. Os vencedores destacaram as ações implementadas nas empresas e que rendeu o prêmio QualiShow 2013. Ganhamos o prêmio com um trabalho de eliminação de resíduos para aterro. A Whirlpool tem uma meta desde 2011 de zerar os seus envios de resíduos para aterro, e a nossa unidade foi a primeira a atingi-la, já em 2012. Nós criamos a implantação de um mecanismo de apoio para monitoramento das ferramentas de gestão. Eram 5 sistemas, né, que nós controlamos lá toda a parte de gestão, que nós conhecemos como SIMPEP, SIGA, tratamento de anomalias, coisas do tipo. E esses sistemas, eles eram acompanhados de formas separadas, né, devido à linguagem, coisas diferentes. Então nós começamos a pensar num mecanismo que pudesse integrar e fazer esse acompanhamento. Treinamos praticamente durante 10 meses mais de 60 líderes. Estamos com uma gestão integrada, estratégica, junto com a Fundação Dan Cabral. Então nós investimos no nosso treinamento, nos nossos funcionários, e através desses programas, nesses eventos, a gente motiva todo o nosso pessoal. E não somente as grandes indústrias foram homenageadas. 2 empresas da categoria de micro e pequena também receberam o prêmio, ação vista como positiva pelo superintendente do SEBRAE. A grande maioria foram trabalhadas e orientadas pelo SEBRAE. Participam dos projetos do SEBRAE, participam dos projetos setoriais, dos projetos coletivos. Isso nos deixa muito felizes, porque quando você atende, quando você apoia uma empresa e vê um reconhecimento da forma como é hoje, da forma como é este prêmio QualiShow, nos deixa muito alegre com aquela sensação de missão cumprida. Os deputados Adilto Afonso e José Ricardo e ainda o vice-governador José Melo prestigiaram as organizações vencedoras. Devemos fazer essa participação, porque está reconhecendo o trabalho dessas indústrias, dessas pessoas abnegadas que apresentaram o projeto, que geraram emprego, que geraram renda. Então, acho muito importante a participação do parlamento. Quero parabenizar mais uma vez a FIEAM, que todo ano, nós estamos aqui nessa versão hoje 2013, mas todo ano tem essa preocupação de reconhecer o trabalho desses empresários. Isso dá credibilidade às ações produtivas aqui no nosso estado. Isso faz com que também outras empresas se interessem em se instalar aqui, fazer parcerias, fazer negócios, gerar emprego, gerar oportunidades, arrecadar impostos, que tanto colabora aqui para o desenvolvimento do estado do Amazonas. Portanto, a Assembleia Legislativa é importante ela estar acompanhando, estando presente aqui. Isso aí é um prêmio ao talento, né? Aqueles que utilizam da sua massa cinzenta para produzir, para inovar, para descobrir novas formas de produzir com mais tecnologia, com mais facilidade. No total, 90 empresas se inscreveram para a edição de 2013, das quais 20 foram eleitas vencedoras. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. A Assembleia aprova por unanimidade o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da educação. Orçamento do Executivo Estadual previsto para 2014 entra em tramitação na Casa Legislativa. E ainda, na CPI da telefonia, deputado Marcos Rota anuncia análise de um instituto nos dados de insatisfação popular colhidos pela comissão. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.